preguiça para aprender incrível. Chega no centro, é escutar palestra em desdobramento. Mas para a novela ninguém se desdobra. Os olhos estão bem despertos. Dessas que pegam no livro e dormem. Mas para enriquecer a alma de inutilidades, para isso fica desperta. E precisou de fazer a prova da naturalização. Para receber, aliás, o green card. E a criatura estuda para passar um teste, não para aprender. E gravou as perguntas e respostas. E o agente da imigração então lhe indagou: quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? E ela respondeu: George Washington Bridge. Ela gravou o nome do presidente com a ponte local que liga New Jersey e Nova York. E às vezes notamos isso, que a criatura não tem essa disposição mental, intelectual para aprender. E quando se torna espírita, aprende sobre a colônia Nosso Lar, uma colônia espiritual que abriga pessoas. A colônia Nosso Lar é uma colônia dentro de milhares de colônias. Logo, quando você desencarnar, não acredite que os espíritos levarão para o Nosso Lar. Você vai ser levada para uma colônia local. Imagine os enfermeiros, os padroeiros do plano espiritual, lhe recebendo no hospital. E aproximam-se de vocês e indagam: Can I help you? E você vai então dizer: Sorry, I don't speak English. A criatura se encontra aqui 15, 20 anos e não se tem o trabalho de aprender. Quando na realidade a mente, o cérebro, está sempre pronto para aprender. Quando eu disse eu sou inteligente, eu sou capaz, não é que é uma transformação automática dos meus neurônios para aprender qualquer coisa. É a minha disposição diante dos desafios. O que é inteligência? Né? Uma das definições, que é um termo muito abrangente, é a capacidade de aprender. Não temos aqui capacidades de aprender. Então você faz o esforço mental e aprende. Não, eu tenho uma péssima memória. Quando a criatura vem com esse tipo de escusa, começo assim com outra conversa paralela. Você lembra, por acaso, quem foi o protagonista da novela Selva de Pedra? A pessoa diz, né? Francisco Coco. Quando é homem, você lembra quem marcou o pênalti na Copa de 1972 contra a Alemanha? O cidadão diz o nome do jogador. Olha a excelente memória. Mas a memória está fixa para aquilo de menos importância. Todos nós temos uma excelente inteligência e temos excelente memória. E isto são recursos, tesouros, talentos que nos foi dado para multiplicá-los, segundo a parábola do talento. Para isso é a nossa encarnação. No entanto, quando não cumprimos com o nosso dever, ao desencarnarmos, sofremos. Não somos punidos por Deus. Sofremos as consequências da nossa própria negligência perante nós mesmos e perante as outras pessoas. Sempre falamos que os católicos, ao desencarnarem, dirão: eu não sabia disto. Os protestantes: eu não sabia. Os muçulmanos, os islâmicos, os hindus poderão apresentar esta desculpa. Nós, espíritas, não. Poderemos dizer que eu não sabia disto? Quando recebemos aqui uma riqueza de informação, nenhum outro conjunto de pessoas recebe mais informação do plano espiritual que nós espíritas. Isso não faz de nós pessoas especiais, e sim criaturas com mais responsabilidade. Isto é a nossa própria consciência que vai nos cobrar de nós mesmos porque não fiz mais. Se ainda não ficou claro, apresento a seguinte analogia. Suponhamos dois brasileiros que saíram do Brasil e deixaram até a sogra pendurada lá para poder atravessar o México, com as dívidas. E vieram com o propósito de trabalhar para poder construir algo no Brasil. E recebem o visto por um ano. E chegados, os dois começam a trabalhar bastante animados, 7 dias por semana. Mas depois de 2 meses, um deles afirma que trabalhar 7 dias é um exagero. Passa para 6 dias.
E chega um certo ponto, achando que trabalhar o final de semana também é um acúmulo de tarefas. Reduz para 5 dias. Mas todo mundo precisa de uma diversão, de descontrair, começa a sair a sexta-feira. E já chega cansado na segunda-feira, porque o domingo é a balada. E assim começa 4 dias nada mais para poder sustentar o entretenimento do final de semana, que é quase que 4 dias de entretenimento. O que acontece? O que é disciplinado vai amealhando o dinheiro, enquanto o outro vai desperdiçando o que está gastando. Chega em novembro a data de retornar para o Brasil. Quem trabalhou, quem foi disciplinado, está satisfeito, em paz de consciência perante si mesmo. O outro que malbaratou do tempo começa a ficar muito ansioso com esta volta. E na hora de voltar, um está felicíssimo, enquanto o outro está miserável. Chegando no Brasil, quem foi disciplinado compra casa, compra o carro, e o indisciplinado volta a morar no inferno. Aonde que é o inferno? Na casa da sogra. Imagine voltar dos Estados Unidos para morar de favor com a sogra. Nada mais humilhante. E ele pega uma bicicleta emprestada para locomover-se de um lado para o outro. Imagine que se o amigo disciplinado passa de carro, aquilo ali é a revelação para ele, que ele desperdiçou o seu tempo. Ele passa na frente da casa do amigo, aquilo ali é a demonstração da eficiência, revelando a ineficiência dele. Um tormento mental extremo. Quem fez isto? Ele próprio. Joana de Ângeles, que escreve pelas mãos do médium Divaldo Franco, afirma que o nosso temor da morte não é como vamos baixar dentro do esquife. O nosso temor da morte é porque o momento do retorno está se aproximando. E todas as promessas que fizemos a nós mesmos, nós não cumprimos. Estamos voltando para o lar original com as mãos vazias ou meio vazias. Logo, ao desencarnarmos, sofreremos as consequências dos nossos próprios atos. Então, são mais ou menos, largo a lista da fonte dos nossos sofrimentos após a desencarnação. Leia o Livro dos Espíritos, 4ª parte, das Esperanças e Consolações, 1º capítulo, das penas e gozos terrenos, pergunta 975 em diante. Fala sobre a fonte dos nossos sofrimentos. São várias, mas vamos aqui porque 40 minutos de fala. Vamos abordar 5 nada mais. Primeiro, sofreremos pelo mal que fizemos aos outros. Primeira fonte. Quando nós infligimos o mal a uma outra pessoa, estamos prejudicando a lei da harmonia. A lei de ação e reação é que nós somos convocados a reparar o que nós desorganizamos. Então, ficamos tão preocupados com o mal que nos faz os outros, quando na realidade o que devia nos perturbar é o mal que fazemos às outras pessoas. Porque o mal que nos faz, não nos faz mal. O que nos torna ruim é o mal que fazemos às outras criaturas. Por quê? Porque compreendemos que quando prejudicamos alguém, estamos endividando a nós mesmos. E qual seria a solução para esse mal? Fora da caridade não há salvação. O frontispício do Espiritismo é esta frase elaborada por Allan Kardec, um ínclito codificador, demonstrando que não é a nossa crença na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, não é a quantidade de passos que tomamos ou a quantidade de palestras que escutamos. É o bem que realizamos que anula o mal que eu fiz. O bem que você faz a qualquer pessoa torna-se o seu advogado em toda parte. Por isso, trabalhe no bem, ajude os outros. Se são ingratos ou não, o bem que você realiza para os outros é para você mesmo. Segunda fonte de sofrimento no plano espiritual. O bem que deixamos de fazer. Quando temos a percepção que a vida é oportunidade de crescimento, tudo quanto eu não fiz para crescer torna-se uma fonte de perturbação. Como um amigo indisciplinado que contempla tudo quanto o disciplinado conquistou. Nós nos damos conta que poderíamos ter ajudado e muito, porque tivemos os tesouros
todos nós encarnamos com tesouros. Tesouros da inteligência, tesouros da saúde, tesouros do tempo. E na parábola do bom dos talentos, nós encontramos ali que aquele que recebeu 10 talentos conseguiu multiplicar por 20. O que recebeu 5 talentos multiplicou para 10. Senhor, eu utilizei os talentos que você me deu, fiz investimento, está aqui. Aquele único que recebeu 1 talento, devolveu 1. E por quê? Por medo. Está lá bem claro. A criatura, então, ela é coibida por si mesma por medo. Medo de aprender, medo de fazer mudanças, medo de voltar para a escola, medo de tentar. O medo jamais é um bom conselheiro. Se você guia suas decisões baseado no medo, você não vai progredir. Então, esses talentos que nós temos, tempo, disposição de inteligência, saúde, são para ser multiplicados em nossos benefícios espirituais. Não significa que o Espiritismo faz uma apologia à pobreza. Para ser elevado é necessário ser pobre. Isso não está escrito em local nenhum. O que o Espiritismo nos afirma é que nós não podemos colocar em primazia os ganhos materiais, porque acabamos por malbaratar as nossas necessidades espirituais. Uma criatura espiritualmente equilibrada também tem progresso financeiro, porque sabe ter responsabilidade de administração daquilo que tem. Isso já é toda uma outra palestra. Quantas criaturas acreditam que fazer, ter é a mesma coisa que administrar? Duas ciências completamente à parte. O ponto é que não é através da pobreza ou da riqueza que eu tenho a minha sorte garantida. É aquilo que eu faço com os tesouros que eu tenho. Devo então multiplicá-los para o benefício. Digo isto porque às vezes as criaturas, um pouco desavisadas ou pouco estudadas, têm essa impressão que elevação é ser pobre. E achamos que os ricos estão condenados. Mas existiu aqui um cidadão chamado Andrew Carnegie, uma das fortunas maiores do planeta Terra. Esse Andrew Carnegie, ele tinha a seguinte filosofia: os primeiros 30% da sua existência você estuda, adquirir conhecimento, o segundo trabalha para amelhar fortuna e os últimos 30% você distribui esta fortuna. E assim ele fez. Existem muitos teatros, bibliotecas com o nome Andrew Carnegie. E uma das coisas que ele financiou, na época, década de 20 do século passado, havia um grande astrônomo chamado Edwin Hubble. E Edwin Hubble precisava de um grande telescópio no local específico onde a atmosfera, por ser muito fria, mantivesse a poeira baixa para que ele pudesse ter a sua observação estelar com clareza. E cria então o telescópio na montanha de Santa Helena, na Califórnia. E em 1925, este astrônomo, observando as estrelas, notou um período de uma estrela e, através do cálculo, ele notou que a estrela não estava dentro da Via Láctea. É porque a quantidade de estrelas na galáxia forma aquele caminho esbranquiçado, Via Láctea, caminho de leite. E ele notou que a estrela que ele estava calculando estava em uma outra galáxia. E em menos de 24 horas, nossa concepção de universo modificou. Porque agora sabíamos que pertencíamos não apenas a uma galáxia, mas que o universo era composto de múltiplas galáxias. E não apenas isto, mas na época Edwin Hubble vivia dentro do conceito científico que o universo era estático, as estrelas estavam fixas. O universo havia sido permanente desde todo o tempo. Mas ele notou, através do efeito vermelho, que as galáxias estavam distanciando uma das outras. E isto levou os cientistas a elocubrar que se elas estavam distanciando uma das outras numa velocidade vertiginosa, que houve um período no passado que elas estavam juntas. Já que elas estão expandindo, elas estavam então muito próximas. Tão próximas que para elas surgirem, houve a explosão do Big Bang. E isto foi uma resistência muito grande pela comunidade científica, porque antigamente, se o universo era de todo existente, não havia necessidade de um criador.
Mas com a explosão do Big Bang, houve o dado científico que o universo teve um começo. Ora, se o universo teve um começo, houve a necessidade de um Criador. Veja que não é a ciência que está estudando a possibilidade da existência de um ser supra-inteligente. Então, tudo isso por causa do investimento de quem? Andrew Carnegie. Então, o dinheiro é uma bênção em nossas vidas para o progresso. Mas se eu vivo exclusivamente para ter coisas, eu estou olvidando qual é o motivo principal que eu estou aqui. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Moralmente, para crescer. Porque o trabalho do corpo sustenta o meu físico. Quando o trabalho moral para ajudar as outras pessoas preenche a minha alma das minhas necessidades espirituais. Então, quando eu chego no plano espiritual e me dou conta do bem que eu poderia ter realizado e não o fiz, isto é para mim um tormento. Terceira fonte de sofrimento no plano espiritual. Necessitam de mais, creio que essas duas já. A terceira fonte é o mal que haja resultado do bem que eu não fiz. Pergunta 642. Conta que Hippolyte Léon Denis Rivail, ou Allan Kardec, codificador do Espiritismo, estava uma noite num sono, dentro desse sono, um desdobramento. E no desdobramento ele tem um encontro com o próprio Jesus. E ele se dá conta que o Cristo estava chorando. Ele então se aproxima e indaga por que Jesus estava chorando. Era pelas pessoas que tentaram atacar a sua doutrina. E Jesus meneava a cabeça. É por aqueles que ainda não te entendem. E Jesus meneava a cabeça. E foi feita várias propostas. Até que ele se dá por vencido, então Jesus diz: eu estou chorando por todos aqueles que dizem me seguir e fazem tudo o contrário. Então ele volta para o corpo e elabora a pergunta 642. Para sermos agradáveis a Deus e garantir a nossa sorte futura, basta não fazer o mal? É uma pergunta inteligentíssima. E por quê? Porque o conceito de ser bom para muitas pessoas é não fazer o mal. Você se acha uma pessoa boa? Sim, eu sou bom. E por quê? Porque eu não roubo de ninguém. Você acha uma criatura boa? Sim, eu sou. Por quê? Porque eu não traio ninguém. Mas ser bom é fazer o bem, não é de deixar fazer o mal. Então a pergunta, para garantir a nossa sorte futura e sermos agradáveis a Deus, basta não fazer o mal? E a resposta é um peremptório não. Temos que fazer o bem no limite de nossas forças. Portanto, teremos que responder por todo mal que haja resultado do bem não feito. O que é o mal que haja resultado do bem não feito? Ora, um pai, por exemplo, uma mãe, não grita com o filho, não bate no filho, mas tampouco educa o filho, tampouco instrui o filho. E aquela criatura vai crescendo vazia de valores morais. Chega à adolescência e, por uma necessidade de pertencer ao grupo, começa a fazer drogas. E, às vezes, esses conceitos morais não pegam. Não é convincente o suficiente. Estamos no país mais capitalista do mundo, então o assunto tem que ser dinheiro. A tática tem que ser dinheiro. O caminho do argumento tem que ser dinheiro. Então falamos o seguinte: trazer seus filhos para o centro espírita é um investimento financeiro. Como é um investimento financeiro? Ora, infelizmente, eu estou no movimento espírita local há uns 20 anos e acompanhei alguns casos, infelizmente. Que casos foram aqueles? Pessoas que nós falávamos, leve o filho ao centro espírita. Essa criatura necessita de uma bússola moral, de um discernimento. Não está aqui para aprender quem foi Allan Kardec. Quando foi publicado a Gênesis, o Céu e o Inferno, está aqui para ter discernimento. O que é discernir? A capacidade de diferenciar o erro do acerto.
Mas não, o filho tem tempo para balé, para karatê, para judô, tem tempo de tudo, menos para ser gente consciente. Abrindo aqui um parêntese, né? Há muito tempo, em 99, começamos a frequentar um asilo. E naquele asilo, por sermos ainda muito inocentes, inexperientes, achávamos que os culpados eram os filhos. Com o tempo, fomos convivendo com aquelas criaturas e nos damos conta do quê? Aqueles pais que ali estavam agora na condição de idosos, quando estavam passando instrução para os seus filhos, que não é educação, mas instrução, diziam para eles: eu quero que você seja um doutor. A única coisa que eu espero de você é que seja um engenheiro. Você tem que ser um arquiteto. Mais nada. Se você fazer isso, eu estou feliz. E aquelas criaturas cresceram e foram exclusivamente doutores, advogados, engenheiros, menos gente consciente. E por isso que colocaram os pais depositados como lixo naquele ambiente. Ao ponto que a enfermeira às vezes telefona para a família para informar: seu pai morreu, sua mãe morreu, e a família briga com a enfermeira, porque depois que colocou lá, foi tido como morto. Eu não estou falando de todos os nursing homes, estou me especificando daquele. Qual é a lição de tirar? Para tirar, eduque bem os seus filhos, porque eles que escolherão o seu nursing home. Fechando parênteses. Então não traz, o filho, a filha tem tempo para tudo, menos receber instrução moral. Quando cresce na adolescência, parte para as drogas. E aí o pai e a mãe vão certificar-se do erro e não querem de forma nenhuma aceitarem que erraram na educação. E pagarão um centro de desintoxicação mais caro possível para ver o filho livre da droga. Se tivesse vindo ao centro espírita, não estaria gastando dinheiro com centro de desintoxicação. Trazer os filhos ao centro espírita é ou não é um investimento financeiro? Se não ficaram convencidos, algo clássico. O casal chega aqui e querem fazer tudo em um ano. E começam a trabalhar. E o que vai acontecendo com esse alimento apenas exclusivo para o corpo? O espírito vai ficando faminto. Se nós não alimentamos o nosso físico com nutrientes, substantivos, as células vão cada vez mais ficando desnutridas. E chega um momento que o sistema imunológico baixa e uma doença oportunista ataca a criatura. E a pessoa morre pelo sistema imunológico baixo. Quando nós não nos alimentamos espiritualmente, é o que estamos fazendo aqui. Toda vez que você vem aqui por semana, você não está prestando favor a ninguém. O centro existia antes e depois de você, e continuará existindo. Você está fazendo um favor a si mesmo. É uma questão de inteligência espiritual. Então, quando você vem, o que está fazendo? Alimentando espiritualmente. Quando nós não nos alimentamos espiritualmente, o sistema imunológico espiritual fica baixo e apresenta as doenças oportunistas. Que doenças oportunistas são essas? O tédio, aquele casal que fica comendo sorvete de segunda a domingo. Preciso ser mais claro? Comer sorvete? Somos todos adultos, não? Chega uma hora de tanto comer sorvete, o mesmo sorvete 3 vezes por dia, às vezes. Vai criando tédio. E como não se alimenta espiritualmente aquele casal, agora há necessidade de uma variante, né? Uma amante, sendo homem ou mulher. Por quê? Porque concentra apenas no trabalho. 5, 6 anos trabalhando e sempre avisando: por favor, venha ao centro. Faz bem a vocês, para vocês terem equilíbrio, também equilíbrio financeiro. Né? Saúde moral para os dois, mas o tempo era exclusivo para trabalhar. Depois que juntou com o desgaste e o sistema imunológico espiritual muito baixo, houve as variantes. Agora, com a falta do respeito pela traição, querem divorciar. Na hora do divórcio, chamam quem? O advogado. E o advogado chega em 30% do que eles juntaram. Se tivesse vindo ao centro, não teriam gasto dinheiro com o advogado. Porque do processo legal mais caro.
É um investimento vir ao centro financeiro? Sim ou não? É o que estamos fazendo, investindo em nossa felicidade. Porque eu serei responsável por todo o mal que haja resultado do bem não feito. Então é necessário engajar no bem, trabalhando pela nossa saúde espiritual. E fazemos isto como? Adquirindo conhecimento. Leia o livro dos Espíritos. Como dizem os espanhóis, é um livro que só fica lá coletando pó, né? Juntando pó, a criatura não abre. Vem aqui e escuta as palestras, que em 50 minutos o que é que podemos transmitir? É um tempo muito curto. E toma o passe, a água fluidificada vai para casa mesmíssimo. Os pensamentos, o caráter, sem nenhuma mudança. Quando a leitura, ela nos fortifica, nos dá estrutura psicológica para superarmos todos os desafios. Porque a ajuda não pode vir de fora. É o Deus que está dentro de você que necessita ser despertado. Como? Através do conhecimento. Mas é uma leitura muito metodológica. Comece pela terceira parte do Livro dos Espíritos. Leis morais. Fácil de absorção. Mas é necessário adquirir o conhecimento. Realize o Evangelho no lar. Porque são momentos que despertamos para as nossas responsabilidades espirituais. Quarta fonte de sofrimento no plano espiritual, como se nós já precisássemos de mais. Quarta fonte. A felicidade daqueles que nós conhecíamos no planeta Terra. A felicidade deles revela a nossa infelicidade, porque isso é muito comum. Se você está num grupo de 5 pessoas preguiçosas, são todos amigos, se adoram, se amam. Se um passa a ser eficiente, pronto, começou a confusão. Porque a eficiência de um revela a ineficiência da maioria. Então, quando estamos no plano espiritual e temos a noção da felicidade daqueles que cumpriram com o seu dever, aquilo para nós é uma humilhação. Então, tem o livro chamado Voltaire, pelo Espírito Jacó, que é um pseudônimo do presidente da Federação Espírita Brasileira, que não cumpriu com o seu dever. Então, quando ele chegou no plano espiritual, os espíritos que estavam com ele, encarnados e que cumpriram com o seu dever, ao visitá-lo, baixavam a própria vibração para não humilhar o amigo que não cumpriu com o seu dever. Mas ele, muito estudioso, não colocou em prática, mas tinha conhecimento intelectual, ao ver os amigos, sabiam que era isso que eles estavam fazendo. Abaixando a própria vibração para a sua felicidade não ser mais humilhante para eles. Então, ele até teve um encontro com um dos espíritos que ele estava tentando fazer a psicoterapia numa reunião obsessiva, e o próprio espírito dizia: seu Jacó, entre aspas, cadê a sua luz? Você afirmava ser tão iluminado? Porque os espíritos são criaturas iguais a nós. Estão simplesmente fora do corpo. E eles obsidiam nós ou não por nossa sintonia mental. Reunião de desobsessão que eu faço para os outros e os outros não se modificam, não tem nenhuma eficácia. É porque a necessidade de transformação precisa partir de mim mesmo. Logo, ele começou a tentar doutrinar e não tinha autoridade moral nenhuma. Porque o que faz com que o Espírito nos escuta não é posição, é autoridade moral. Criatura que se esforça para ser cada vez melhor. E a quinta fonte de sofrimento após a desencarnação é a ansiedade. Ansiedade do quê? De voltarmos e cometer os mesmos erros. Então, quando estamos no plano espiritual, estudamos, fazemos cursos de como cumprir com as nossas responsabilidades. E conta o espírito Hilário Silva, no livro Vida Escreve, de um senhor que estava recebendo uma festa porque ele estaria voltando para a terra. É assim, quando nós recebemos um bebê no hospital, não vamos fazer uma festa à família para receber aquela criatura? Então, no plano espiritual, aqueles que fizeram laços de amizade recebem uma festa de despedida, desejando aquele triunfo, como se fosse um amigo nosso, atleta, indo para uma competição nas Olimpíadas,
e fizéssemos uma festa desejando-lhe boa sorte, para que ele chegue no triunfo. Então estavam todos aquele ali, mas o próprio homenageado estava muito cabisbaixo, triste, né? E eles perguntaram: você já resolveu o que vai fazer da vida? Ele disse: olha, há 2 encarnações atrás, eu morava numa certa região do Brasil e descobri uma fonte de ouro nas Minas Gerais. E vendi tudo quanto eu tinha e fui em busca do ouro. E chegando lá, de fato, eu consegui amelhar muito ouro. E na volta, eu tive que passar por um rio e o barqueiro me disse: olha, você está muito pesado com essas 2 bolsas de ouro. Ou é a bolsa e eu atravesso, ou é você com uma bolsa, mas as 2 não tem como. E ele, claro, muito apegado ao dinheiro, disse: não, vai ser as 2 bolsas e eu. Não pode, você sabe nadar? Não importa, atravesse-as. E o barqueiro começou a atravessar. E nisto, começou o barco a balançar, só sobrou, e ele então foi em direção das bolsas que caíram no fundo do rio. Ele abraçou as bolsas e morreu abraçado às bolsas afogadas. E por ali ficou por muito tempo abraçado às bolsas. Os Espíritos, mais uma vez, nos ensinam a pobreza? Não, nos ensina que é não para nos pegar à matéria. Porque se ficamos apegados à matéria, no momento do desapego, se estamos muito apegados, vamos sofrer o desprendimento. Casas mal assombradas é uma realidade, porque há criaturas que sem nenhum objetivo da vida, só fica reformando casa, compra uma, modifica toda a decoração, depois que vê um tédio de novo, compra outra, faz a mesma coisa e assim vão de casa em casa. Quem limpa casas, né, as técnicas da limpeza, sabe muito bem dessas maluquices. Então, ele falou: e o que aconteceu na sua última encarnação? Essa foi a penúltima. Ele disse: na última encarnação, eu vim com o mesmo amor pelo ouro, pelo dinheiro. E, mais uma vez, vendi tudo, larguei esposa e filhos, contratei 2 servos e chegamos até uma outra fonte de ouro. E extraímos tudo quanto podíamos, voltamos pelo deserto mais ou menos rico. No entanto, eu comecei a ter uma febre muito forte, fiquei variado, perdi consciência e os meus 2 servos roubaram todo o meu ouro. Quando eu despertei, estava com muita fome, com muita sede, desorientado ainda, febril, e caminhando desorientado, vi uma pequena bolsa, e que alegria, era farinha, mas uma farinha meio amarelada, mas a fome era tão grande que eu comecei a comer, e fui descobrir que era ouro em pó, e morri intoxicado. 2 mortes pelo ouro. E agora, o que você vai fazer? Resolvi que eu vou voltar plantando batata mesmo. Isto para salientar que a posição que nos encontramos talvez seja a mais benéfica para nós. Porque Deus nos dá o que precisamos e não necessariamente o que queremos. Porque nem sempre o que queremos, ou a maior parte das vezes, é aquilo que é mais benéfico para nós. Logo, atenção com as oportunidades que estamos recebendo. Porque a nossa desencarnação será um retrato como foi a nossa encarnação. Se alguém perguntar: como é que está meu pai? Você tem visão mediúnica para saber? A questão é: como era seu pai enquanto estava aqui junto com os encarnados? Era uma pessoa chatíssima, ninguém suportava. Aonde ia era inimizade, exigente, intolerante. Não pode estar bem uma criatura dessa. No plano espiritual. É por caridade a gente diz: não, Deus ama todos. Há espíritos elevados que estão orando por ele. Não estamos mentindo, é uma verdade. A minha irmã morreu, eu gostaria de saber como é que ela está. Como que era a sua irmã? Minha irmã era uma pessoa maravilhosa. Onde chegava prestativa, todos gostavam, conversava com todos, compreendia, fantástica. Sentimos muita falta dela. É claro que está muito bem. Uma criatura dessa. Porque a nossa desencarnação é o reflexo de como vivemos. Aliás, conta-se, e é uma piada. Então quem está novo aqui não é que nós espíritas acreditamos assim. Que São Pedro estava na porta do céu, selecionando quem poderia entrar. E o critério era quem tinha tido a
pior morte do dia. Chegaram 3 indivíduos. Então o seu Pedro pergunta, como foi a sua morte? Foi terrível. Mas por quê? Porque eu sou muito ciumento e já estava desconfiado daquela danada. Eu deixava ele em casa o dia todo, ia para o trabalho, morava no 8º andar de um edifício e pedi os vizinhos para ficar de olho. Olha quem que ele foi pedir para ficar de olho. Vizinho. Eu trabalhei 12 anos numa penitenciária e toda vez que chegavam lá maridos que tinham atacado a esposa porque encontrou com a amante, quem é que chamava? O vizinho. Era o vizinho que queria assistir o filme sem precisar de pagar o ingresso de entrada. Porque são pessoas que gostam de ver o circo pegando fogo. Abra bastante os ouvidos com aqueles que lhe trazem informações negativas. Porque são pessoas que querem contemplar a sua desgraça. Porque ver o seu sofrimento ameniza o sofrimento deles. Pessoas fofoqueiras. Muitíssimo cuidado quem traz esse tipo de informação. Então nós dizíamos, veja só, nós temos aqui o vizinho, o amante, a esposa. Você chegou em casa desesperado, pegou um taco de beisebol e atacou os dois. A polícia chegou e encontrou quem? O vizinho, o amante e a esposa. E você com um taco de beisebol. Quem veio para a cadeia? Você. A esposa e o amante estão tendo os relacionamentos. E você aqui, preciso enfatizar o que ele tinha que fazer para atender as suas necessidades fisiológicas? Sozinho? Com outros homens? Masturbação. Estou sendo bem claro, porque a nossa comunidade às vezes é um pouco piegas. Vemos um casal brasileiros e a criatura ali se engalfinhando, mas ninguém chama a polícia para aquele casal, porque são desdocumentados. Se caso chamar, a imigração vai levar de volta para o Brasil. E em nome dessa irresponsabilidade, às vezes um mata o outro. E para mim era dificílimo ao chegar na cadeia e ter um homicida por crime passional. Porque em poucas horas aquela criatura começava a uivar de dor. Uivava por quê? Porque entrava nas seguintes conclusões. Primeiro, como que eu pude matar alguém que dizia amar? Segundo, eu amo os meus filhos e acabo de tirar a pessoa mais importante dos meus filhos, para os meus filhos, a mãe deles. Terceiro, acabo de fazer também os meus filhos órfãos de pai, porque aqui eu ficarei pelos próximos 25 anos. Então, na condição de psicoterapeuta, tínhamos que observar constantemente, de hora em hora, para não suicidar. Tal o desespero mental. Fechando parênteses. Então, o vizinho, eu estava no trabalho, o meu vizinho telefona para mim e diz, olha, eu acho que alguém entrou no seu apartamento. São Pedro, você não sabe o desespero que eu saí do meu trabalho. Fui dirigindo a 1000 por hora, cheguei lá esbaforido, e quando entrei na porta, eu não consegui nem achar a chave no meu bolso, de tão desesperado que eu estava para pregar aquele que estava sendo o amante da minha esposa, e consegui finalmente entrar na porta, e ao olhar para minha esposa, ela olhou para a sacada e viu alguém pendurado na sacada do 8º andar. Eu olhei para ela, olhei para ele, e no impulso peguei uma vassoura e taquei, batia na mão dele, batia na mão, ele gritava, e finalmente ele conseguiu despencar lá de cima. Mas o danado foi com tanta boa sorte que tinha um caminhão de travesseiros lá embaixo. Ele caiu sobre os travesseiros. Eu não fiquei satisfeito. Corri, peguei a geladeira, empurrei com muita dificuldade, empurrei a geladeira lá de cima. Aí sim, a geladeira caiu em cima dele. Ele morreu. Eu olhei para minha esposa, não aguentei, tive um infarto. E aqui está. Nossa, que morte difícil. Segundo cidadão, o que aconteceu? Olha, eu estou meio perdido. Eu não sei como é que eu morri. Falei, como? Me explica. Olha, eu gosto muito de fazer ginástica. Estava uma sexta-feira muito gostosa e linda, e eu fui então para a sacada do meu edifício, no 9º andar, e comecei a fazer ponta de chinelo. Só que estava escorregadio, eu caí do 9º andar, mas consegui me pendurar do 8º andar. Veio um louco lá de dentro, eu pensei que ele ia me ajudar, e começou a me dar vassourada com meus dedos. E tanto me bateu
bateu que eu caí, mas graças a Deus eu caí em cima de um caminhão de travesseiros. Mas você sabe que ele não ficou satisfeito e veio e tacou a geladeira por cima de mim, assim que eu morri? Nossa, de fato a sua morte foi muito difícil. Passe para dentro do céu. E você aí, o terceiro? Eu realmente não sei o que me aconteceu. Como? Se explique. Eu trabalho todos os dias e a minha profissão ela é muito específica. Eu fui recebido esta manhã pelo meu chefe, me mandou para uma residência e eu fui lá e comecei a consertar a geladeira da mulher. De repente essa mulher começou a me dizer: meu marido, entra na geladeira. Eu entrei dentro da geladeira, senti a geladeira mexendo de um lado e do outro. A geladeira despencou e aqui estou. A sua desencarnação será como foi a sua encarnação. Logo, aproveitar destas oportunidades. E como o horário é muito cruel, e eu trouxe algo muito pesado, vamos aliviar um pouco aqui, como palavras de conclusão. Como trabalhamos lá por 12 anos, fazíamos palestras na cadeia todas as quartas e quintas-feiras. A população da quarta era em inglês, a quinta era em espanhol. E foge da compreensão de muitos que as gangues dominam as mentes juvenis. Muitas pessoas desprevenidas, principalmente países da Sul-América, na qual guerras civis resultou com muitos jovens vulneráveis que não tinham orientação do pai, porque morreu na guerra civil, e a mãe que passava o dia todo trabalhando. Logo ficava bem acessível aos donos de gangue. Muitas gangues da Sul-América nasceram dentro dos presídios aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, por exemplo, porque os hispanos tinham que se unir em grupos para se proteger das gangues americanas. Então, quando eles eram deportados, iam para o El Salvador e criava lá a sua gangue. Uma delas é a Mara Salvatrucha. Mas como as propostas dessas gangues é sempre o egoísmo, o autoproveito, a autopromoção, a Mara Salvatrucha começou também a dividir Mara Salvatrucha 13, 18. Assim, existe a gangue Bloods de diferentes níveis, diferentes seções, assim os Crips. Então, na cadeia, os membros de gangue são divididos por andares. E no momento da palestra, vinha os diferentes membros de diferentes gangues escutar a palestra. E por ser gangue não significa que eles são ignorantes. É uma estrutura hierárquica muito programada, porque tem o soldado de gangue, o sargento de gangue, o tenente de gangue, o capitão da gangue, assim sucessivamente. E vinham então ali soldados, capitães de diferentes gangues e escutavam a palestra. Qual era o conteúdo da palestra? Transformação moral, através do Espiritismo. E assim fomos adquirindo amizade. E com o tempo fomos também ganhando a confiança do capitão da cadeia e podíamos levar livros espíritas. E como eles não tinham absolutamente o que fazer, comiam os livros espíritas. Como estudavam. E às vezes eu fico imaginando: oh meu Deus, será que vai ter necessidade de alguns espíritas ir para a cadeia para ler o livro dos espíritos? Porque o católico, quando ele chegava, ele pedia o terço. O protestante, quando chegava, pedia a Bíblia. O muçulmano, quando chegava, pedia o schedule, a agenda, para a oração específica, ele acompanhando o povo, o movimento do sol. Aí se chega o espírita, ele pedia o quê? O livro dos espíritos. A nossa postura era: que bom que você está orando, mas se você estivesse orando lá fora, tanto quanto está orando aqui dentro, não estaria aqui dentro. Isto é, nós não precisamos passar pelo sofrimento para buscar ajuda. A proposta do Espiritismo não é sofrer para aprender, é amar para crescer. E como nós nos auto-amamos, selecionando o que é melhor para nós. Então eu vou ler, aprender, porque é o melhor para nós. Então os prisioneiros liam e muito. Então certa feita, um dos prisioneiros, um capitão de uma gangue, da Mara, ele entrara na cadeia
culpado por um homicídio. Ele mais 2. No entanto, os outros 2 teve oportunidade do julgamento primeiro. Eles, para poder aliviar a própria sentença, disseram que este estava culpado. Ele que tinha puxado o gatilho. O que conversava, o que lia os livros, que vinha à palestra. Então o advogado volta, conta essa história para ele, e ele fica furioso. Tão furioso que ele escreve uma carta, dando uma ordem aos soldados da prisão para a qual iam aqueles 2, que desse para eles uma festa de boas-vindas. Que festa de boas-vindas é esta, né? É o que você enxerga nos filmes, de fato. Ele escreveu a carta, preparou, colocou o selo. Quando ele virou, ele viu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pega o livro, tremendo, abre ao léu, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Lê o capítulo e compreende que amar o inimigo não está de acordo com o que o outro fez. É não se deixar perturbar pelo ódio do outro em sua direção. E muitas outras coisas. Ele fecha o livro, olha para a carta e rasga a carta em pedaços. Joga a carta no vaso sanitário e se sente a pessoa mais liberta do mundo e começa a chorar. Uma verdadeira cartaz. No outro dia ele me chama para conversar e me relata a história, como ele estava se sentindo, o que aconteceu, o julgamento dos 2. E eu olhando, e a história de fato foi muito impactante. Mas eu não podendo chorar na frente ali dos carcereiros. E disse a ele com muita emoção: se eu pudesse agora, eu faria o meu possível para lhe ajudar em sua liberdade. Ele nos olhou profundamente e disse: você não entendeu nada do que eu disse. Foi por quê? Você não sabe que o Espiritismo já me fez me sentir muito liberto. Eu nunca me senti tão livre com estas informações. Leia, estude e vivencie para que ele realize em suas vidas todo o potencial de bem que é possível. É por essa razão que os Espíritos continuam escrevendo pelos médicos. É por esse motivo que os poetas também voltam. É por esta razão que Castro Alves escreveu belíssimos poemas pelas mãos do amado e saudoso Francisco Cândido Xavier. No poema intitulado O Livro, fazendo referência ao Evangelho de Jesus Cristo, que o Espiritismo repete para os dias atuais, quando ele afirmou: gemia a terra, a noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sob o carro da opressão. Com mandíbulas vorazes de loba que subleva, Roma encharcada de trevas espazia a escravidão. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia e no Egito, o povo chorava aflito, tragando-se cu de fel. O frio invadiu os templos, não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem mesmo Apolo encantador. O frio dormira em sombras, cessara a graça de Eudeuses, não mais surgiram outros deuses que não fossem do terror. Mas, quando o mal atingiu o apogeu da indiferença, disse Deus da altura imensa: faça-se agora mais luz. E um livro desceu brilhando. Para a história envelhecida, era o Evangelho da vida sob as lições de Jesus. Tremeram dourados olhos, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. Mas ao invés da vingança contra o ódio, contra a guerra, a mensagem do Cristo pedia à terra: paz, bondade e amor. Começou o novo reino, horizontes infinitos descerraram os aflitos perdidos nos escarcéus, os fracos e os desditosos, os tristes e os deserdados, contemplaram deslumbrados novos rumos, novos céus. Desde então a humanidade trabalha, cresce e porfia para um clarão de novo dia por escalar outros sóis. E a mensagem continua em seus sublimes resplendores, formando renovadores, artistas, oradores, santos e heróis. Espíritas companheiros,
da grande luz restaurada, tracemos a nossa estrada na glória do amor cristão. E servindo alegremente na luta, na dor, na prova, busquemos na boa nova o evangelho da nossa redenção. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. E a todos vocês, meus amigos, obrigado por esse final de semana enriquecedor. Muito obrigado pela paciência de nos escutar. Bom, o que dizer, né? Um final de semana tão restaurador para todos nós. Para ele foi enriquecedor, para nós